Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo conduza o teu coração, a sua mente, para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério, ele trabalha com personalidades restauradas na área da mente, emoções, sentimentos e vontades, e também com libertação em alto nível. E hoje estamos chegando com um tema muito importante para nós. O tema de hoje é libertação na área sexual. E eu gostaria de utilizar um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 15, 16, até o versículo de número 20. Vamos ler o texto. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, amados, o tema de hoje é libertação na área sexual. Meus queridos, o endemoniamento, em muitos casos, está ligado à área do sexo. Líderes de feitiçaria são pervertidos sexuais, havendo nas cerimônias de pactos muito sexo no ritual. O sexo é o maior meio de transferência de demônios e é possivelmente a área em que maior número de vínculos são abertos, dando legalidade aos espíritos malignos. Por isso, este momento, esse devocional, tem o objetivo de abordar especificamente a libertação na área sexual. Vamos então falar de vínculos abertos pela prática sexual ilícita. Amados, a maioria dos crentes em Jesus sabe que o sexo ilícito é uma prática totalmente reprovada nas Escrituras. Muitos são os textos que nos mostram isso, além do 7º mandamento que está em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não adulterarás. Há capítulos inteiros na Bíblia que tratam especificamente das práticas de sexo pervertido. Como, por exemplo, Levítico 18. Agora, é impressionante ao lermos este capítulo como Deus aqui detalha o assunto, condenando todas as formas e tipos de sexo que não o praticado entre um homem e a mulher, na forma natural, dentro do casamento. E em relação à prática sexual pervertida, Deus afirma o seguinte, em Levítico 18, 25. Por isso, a terra está contaminada e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Queridos, é de fato um pecado que contamina toda a terra. É como se a própria terra não aguentasse suportar tal situação, a ponto de que o seu desejo é vomitar os seus moradores, de tão abomináveis que se encontram.
A extensão que acarreta a prática do sexo pervertido é ilustrada pela apóstola Neusa Itioca, quando ministra a restauração sexual, apresentando 2 folhas de papel em cores diferentes, que representam a alma de uma pessoa e a alma do parceiro de uma relação sexual. Diz ela que quando há uma relação, os 2 papéis se colam. É o que a Escritura diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e Mateus 19, 6, que diz: serão os 2 uma só carne. Amados, Paulo esclarece que isso ocorre também numa relação pervertida, quando afirma que quem se une com uma prostituta torna-se uma só carne com ela. Como está aqui o texto que li, 1 Coríntios 6, o versículo 16, que diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Então, amados, quando os 2 se separam, pois não são casados, os 2 papéis não se separam direitinho. Partes de um papel ficam na folha da outra cor e vice-versa, e nós chamamos isso de fragmentos da alma. É o que você observará se tentar descolar as 2 folhas de cores diferentes. Isso ilustra o que acontece com a alma de um que fica com partes da alma do outro, pois tornam-se uma só carne. Colaram-se e se separaram. E se ambos tivessem antes relações com terceiros, eles têm fragmentos de alma daqueles. E isso numa progressão geométrica, porque aqueles também estavam contaminados com outros. Qual o resultado? O resultado é que as pessoas se contaminam extensivamente. Espiritualmente, ficam ligaduras de alma, com um número incalculável de pessoas. E pior, partes da sua própria alma ficam com outras pessoas. Há uma desintegração da alma. Essas ligações de alma precisarão ser desfeitas. Agora, amados, em caso de abuso sexual, a pessoa pode desenvolver conceitos distorcidos sobre o sexo. Ou seja, que o sexo é sujo, que é algo de que eu não gosto. E a pessoa pode tornar-se sexualmente morta para o resto da vida. Como a personalidade forma-se por completo até os 6 anos, se o seu conceito sobre o sexo estiver distorcido, a pessoa poderá reprimir e esconder a sua sexualidade. Ou seja, ela pode até incorrer ao celibato, conventos, ou simplesmente permanecer solteira. Amados, contaminações sexuais na infância causam a perda do referencial sadio de sexualidade e afeição, e também numa situação agravada por uma desestrutura familiar, a pessoa pode canalizar suas tendências sexuais para o anormal e para o doentio. Por exemplo, para a prostituição ou para o homossexualismo, como também o lesbianismo. Muitos dos comportamentos anormais que ocorrem em nosso meio têm origem em traumas sexuais da infância ou da adolescência. Queridos, por exemplo, um homem que foi rejeitado e abandonado pela mãe pode procurar uma pessoa, ou melhor, ele pode procurar uma esposa que lhe dê um cuidado maternal. Se encontrar uma esposa que foi abandonada pelo pai e que quer agradar um homem para ter atenção e receber o carinho que ela não teve, o que acontecerá? Os dois ficarão frustrados, pois nenhum parceiro conjugal pode assumir o papel dos pais. Outro exemplo é: uma menina foi abusada sexualmente na infância. Ao casar-se, transferiu para o marido
o pavor do abuso que ficou gravado em sua área emocional. Quando em sua alma ficou registrado que todo homem é estúpido e violento. Isso lhe trouxe frigidez e repulsão ao sexo. Fazendo aqui um parêntese, quando os cônjuges entendem os seus traumas, a pressão ela é retirada e há maior intimidade. É importante um dizer ao outro o que ressentiu e o entendimento poderá trazer grandes resultados. O casal também, ele pode estabelecer certas regras entre si, como não vamos alimentar a raiva, não vamos xingar um ao outro, jamais falaremos palavrões, não vamos brigar, mas discutir as coisas com muito amor. Não usaremos de violência e não discutiremos diante das crianças. Essas são práticas de vida para todo o casal. Veremos agora a que ponto a contaminação sexual pode levar uma pessoa, mesmo sendo crente, a práticas sexuais contaminadas e pervertidas. Então, nós vamos estar falando agora, abordando sobre práticas sexuais contaminadas e pervertidas. Então, amados, a principal porta para a perversão sexual é a prática do sexo fora do casamento, ou de forma não natural, mesmo dentro do casamento. Além disso, as seguintes situações também são negativas e prejudiciais. Vamos lá. Por exemplo, sexo sem amor. Sexo no casamento praticado apenas para aliviar a tensão do dia. Ao invés de expressar amor, resulta em isolamento, uma masturbação e até pornografia para substituir a solidão. Como, por exemplo, também fantasias. As fantasias são criadas pela necessidade de satisfazer desejos profundos. E o sexo como máscara. O sexo como máscara são casais que não conseguem intimidade espiritual e emocional entre si, por mágoas, decepções, mau relacionamento, buscam no sexo sensações que imitam tal intimidade. Usam o sexo para mascarar sua solidão sem revelar os seus sentimentos, mantendo o vício, mas também tem a autossatisfação, ou seja, ele ou ela pode estar com o cônjuge, mas o ignora emocionalmente. Só visualiza o instinto que programou para satisfazer-se. Também temos na área do sexo a pornografia, incluir ter sexo com o cônjuge pensando em outra pessoa que viu ou a quem se sentiu atraído. A frustração no casamento é uma das causas que faz a pessoa buscar satisfação na pornografia. Em sua mente tem a desculpa de não estou fazendo nada com ninguém, não tendo que envolver-se emocionalmente com ninguém, e sem o risco da dor de um relacionamento real que o pudesse ferir. Amados, a pornografia proporciona imagens para a satisfação de desejos contaminados, que são profundos, estimulando a fantasia que precisa expressar. Mesmo pornografia sem exibição de nudez podem excitar desejos sexuais doentios e imorais por variados estímulos, seja eles escritos e visuais. Em mensagens sutis e errôneas sobre a vida em família, sobre a intimidade e sobre a sexualidade. Mas também nós temos a questão da masturbação na área do sexo. Masturbação, sexo na forma visual e verbal, inclui masturbação misturada com fantasia de striptease, com ligações eróticas, piadas sexuais, sexo virtual, conversas sexuais, ou seja, é a expressão física do único afeto que alguns obtêm. Pode ser ainda um ato de pura compulsão. É um comportamento básico no viciado que normalmente iniciou na infância ao explorar e manipular suas áreas genitais, ou foi rejeitado ou ainda molestado.
A pornografia estimula a fantasia que precisa de expressão e a masturbação enseja a libertação dessa necessidade, formando um círculo. A pessoa se satisfaz sem a necessidade de sexo com alguém, mas dessa maneira jamais satisfará de um modo saudável a forma emocional e espiritual do fundo da sua alma. Queridos, o sexo torna-se um escape e por ele uma satisfação temporária dos sentimentos. Para uns, a masturbação ocorre diariamente até 20 vezes por dia, roubando tempo, trabalho, saúde, vida familiar e etc. Ainda a prática de tudo isso com variações impróprias de se descrever em casas de massagem, motéis, boates e outros lugares propícios à perversão. Também, queridos, nós temos o exibicionismo e o voyeurismo. Isso é ter o emocional deteriorado. Inclui desnudar-se de uma janela e esperar a resposta de outra. A pessoa tem prazer em ouvir piadas sujas de fundo sexual para excitar-se ou ouvir detalhes íntimos da atividade sexual de outros e ainda contar, exibindo emocionalmente a sua própria vida sexual. Alguns aproveitam-se de lugares como elevadores, lojas e ônibus para se encostar, beliscar, esfregar-se. Outros dão conotação sexual até nos braços, ou seja, nos abraços de saudação ou de amizade. Também nós temos o abusado e o abusador. Amados, quem sofreu abuso no passado pode fazer o mesmo com outros. A pessoa também pode abusar de si mesma nos hábitos de higiene, alimentação, vícios e fazendo uso de qualquer substância compulsivamente. Tem a convicção de que ninguém toma conta de mim, a não ser eu mesma, alimentando a sua inclinação de aproveitar-se das pessoas que facilitam o sexo. Ou seja, o abuso em família afeta o viciado por toda a vida, até que passe por libertação. Também, querido, temos pessoas dominadas pelo sexo. É a condição de quem pensa em sexo quase o tempo todo, como a sua maior necessidade, mesmo não sendo o seu maior desejo. Fixa a atenção numa pessoa, imaginando como conseguir algo, ou simplesmente fantasiando como seria o ato sexual com tal pessoa. Não é preciso que a pessoa em foco esteja vestida provocantemente para pensar nela como a lascívia. Seu olhar é lascivo. Coisas, por exemplo, que são normais a qualquer um podem provocar um viciado, como, por exemplo, uma atração pelos pés ou por outra parte do corpo, sentindo o desejo de tocar ali com lascívia, até mesmo ao assistir a jogos esportivos e quando vê um atleta já cria fantasias. Mas também tem o encantamento. Uma situação bem mais grave é quando a pessoa está sob um encantamento maligno. É o que a leva às piores consequências. Por exemplo, moléstias, perda de reputação, perdas financeiras, problemas na família, perda de amigos, vergonha. Então predomina a falta de vontade de deixar de pensar ou de desejar sexo. Isso é o encantamento, uma obra demoníaca. Também nós possamos aqui ver a negação de um comportamento sadio. Amados, a pessoa acha justificativas para tudo, até para o descontrole. Chega a ser atraída por acompanhantes, prostitutas, julgando que pelo pagamento pode ter direito à fantasia planejada. Também pensa ou pratica sexo promíscuo, o sexo chamado grupal. Busca-o em saunas e vai à casa de massagem procurando satisfazer a sua fantasia. E em sua perversão faz sexo com objetos de fetiche, veste roupas do sexo oposto e cheira roupas íntimas.
e pode envolver-se até com animais, que é o sexo chamado bestialidade. A pessoa pratica a masturbação, sexo violento e pedofilia, que são as fantasias com crianças, estupro e molestação. Também tem a fantasia. O que ocorre na mente é algo tão poderoso que por si só a fantasia é excitante, a ponto de o corpo do viciado produzir adrenalina que estimula outras reações químicas nos centros de prazer do cérebro, cujo efeito é idêntico ao de drogas. E ainda as fantasias sexuais que criam em qualquer momento e em qualquer lugar a imagem de um parceiro sexual, homem ou mulher, que lhe venha satisfazer em tudo o que quer. Interromper a fantasia é muito difícil pelas lembranças incontáveis, como cenas, sons, palavras, pessoas de todos os modelos, num piscar de olhos, excitam a pessoa instantaneamente. Pior ainda é quando se sente solitário. E o que é necessário para a cura? Isso nós estaremos vendo no nosso próximo devocional. Então você aguarde que no nosso próximo encontro eu vou estar falando sobre o que é necessário para a cura. Meus queridos, eu vou ficando então por aqui. Não esqueça, comente o nosso devocional. Seu comentário é muito importante para nós. Não deixe de dar o seu like e também compartilhe com um amigo, um familiar, com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Amados, que você também possa estar nos acompanhando aqui no Facebook. É só se inscrever. Vá aqui, se inscreva, clique no sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. E não esqueça, comente. Seu comentário ele é muito importante. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Um cheiro no coração. Nos piores dias, o que me conforta é saber que tenho onde me esconder. Nos piores dias, o que me conforta é saber que tenho onde me esconder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Levante suas mãos e declare isso, vai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e fortaleza.